Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2010 e comece 2011 com créditos com Deus. Celebração da última reunião de Santa Ceia do ano de 2010. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2010. Bênção para o ano novo e momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Vamos abrir em Atos 27 e vamos ler do 9 ao 21. Atos capítulo 27, versículo 9 a 21. Atos 27, 9 a 21. Eu peguei a Bíblia linguagem de hoje porque optei por esta linguagem para que você pudesse entender ainda melhor. Podemos ir? Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Na sua tradução deve estar dizendo, o dia do jejum já tinha acabado. Era uma referência ao início do jejum. Então, ao início do inverno, desculpe. Porque era a época do dia do perdão, logo na primeira semana de outubro, que já entra no outono, caminhando para o inverno. Isso significava o quê? Que as viagens poderiam se tornar muito mais perigosas por causa do tempo. Então, ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então, Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial, é aqui que eu quis ficar com essa tradução. Mas o oficial romano tinha mais confiança. Diga confiança. Diga de novo, mais confiança. No capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste, e eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos a âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse.
Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram um bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram ao mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem estrelas e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada, então Paulo ficou em pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. Em outra tradução diz, vocês deviam ter aceito o meu conselho. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Aí nós paramos aqui. Isso que aconteceu, acontece continuamente, e o que é pior, na vida de cristãos. O Paulo viu que continuar a viagem, ele sentiu, ele teve discernimento, não foi só por olhar para o tempo, porque o capitão e o dono do navio, que eram muito experientes, gente experiente em navegação, e lidavam com isso, viviam disso, tinham uma visão que era possível seguir. Então, o que aconteceu com Paulo foi um discernimento do Espírito. Ele teve esse discernimento, esse entendimento. Não é bom continuar. É melhor a gente ficar em Creta do que tentar chegar em Fênix. Ele falou isso para o centurião. Mas acontece que a palavra do dono do navio e do capitão, para aquele homem, tinha mais peso. Porque a visão dele era o seguinte: eles entendem do assunto, eles são experientes. Então, dentro dessa experiência, eles sabem o que estão fazendo. Se eles estão dizendo para mim que é possível seguir, eu vou seguir. Mas Paulo realmente não tinha essa experiência toda em navegação, mas ele tinha com Deus. Ele tinha espírito. Ele tinha visão de Deus. Ele tinha discernimento do Espírito. Então, ele entendeu pelo Espírito que não era bom seguir. Mas os experientes julgaram que era possível seguir. E aquele homem decidiu ficar com a voz da experiência. Bom, eles sabem o que estão dizendo. Se eles dizem que é bom seguir, que tudo bem, vamos seguir. E no final, nós vemos a tribulação, o prejuízo que eles sofreram foi total. Eles ficaram dias lutando para não morrer, lutando para não afundar. Tiveram que ir jogando toda a carga ao mar, o prejuízo foi total. Por fim, não tinham, por mais que lutavam, não conseguiam sair daquela situação. Mas e os experientes? Se eles tinham experiência para deixar seguir, por que eles agora não tiveram o controle da situação?
porque não tinham mesmo ali ninguém, não tinha experiência que podia mudar aquela situação. Era a força da natureza. Uma tempestade violenta, que nenhuma experiência, nenhum marinheiro experiente, capitão experiente, podia mudar aquilo lá. Por mais que tivessem anos de navegação, eles não podiam mudar. Chegaram a um ponto tão grave que aí fecharam, ficaram à deriva, o vento conduzia. Porque não tinha mais nada a fazer. Nada. E no final, dias sem comer, no desespero, Paulo se levanta. Primeiro Deus deu a ele uma visão que ele ainda tinha que se apresentar a César. E isso dava então a ideia, era Deus deixando bem claro, vocês não vão morrer. Mas por causa do quê? Por causa de um propósito. Porque Paulo estava ali. E Deus tinha um propósito. Porque se não fosse, teriam morrido. Teriam sido destruídos. Mas por causa do propósito de Deus com Paulo, Deus preservou a vida deles. E aí Paulo levanta e diz, vocês deviam ter aceito o meu conselho. Vocês, está aqui, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ficado em Creta. Assim não teriam sofrido tantas perdas e prejuízos. Então o que nós aprendemos aqui? Você vê que muitos cristãos, quando estão diante de uma situação difícil, ao invés deles ficarem com a voz de Deus, com as promessas de Deus para eles, muitos, não são poucos, vão pela voz da experiência. Eles param para ouvir o que alguém acha. Essa pessoa que tem visão disso, daquilo. Não estou aqui indo contra você buscar orientação com um profissional, etc. e tal. Agora, quem anda por fé deve entender que ouvir é uma coisa, acatar é outra coisa. Compreendeu o que eu estou dizendo? Você pode ouvir. Até porque você tem uma visão mais ampla daquilo e tem condições de manifestar a fé de uma forma ainda maior. Né? Muitas vezes, tanto com doenças, como em situação, em questão profissional, eu já ouvi opiniões. E parei, ouvi, tinha documentos, por exemplo, exames, mas eu decidi ficar com a fé. Eu decidi me submeter a Deus, a minha fé do Senhor. Então, muitas vezes, eu tive diante de mim especialistas, experientes no assunto, bem documentados, que diziam para mim, isso não tem jeito, isso tem que ser feito assim, assim, assim. Ok, eu ouvi. Mas aí, decidi acatar a palavra de Deus, e pela minha fé. Pela minha fé. Quando foi para nós abrirmos a empresa que nós tivemos no passado, foi assim. Todo mundo não teve se tivesse pelo menos, que disse, vai porque vai ser um sucesso. Todo mundo disse, não é hora. Fica onde você está. Isso vai dar errado. E eu encabecei com muita força e disse, ok, falaram, mas a minha fé é em cima daquilo que Deus falou comigo. Vá, porque eu vou te abençoar. Então, ao longo da minha vida, eu tenho seguido a minha fé. E seja feito conforme a sua fé, diz a Bíblia.
E como eu tenho crido, tem acontecido. Tem sido assim. Eu já contei a você que quando foi para eu vir para São Paulo, eu não ouvi de absolutamente ninguém, até daqueles que dizem manifestar a fé, que era uma visão que eu estava tomando a direção certa. Era sempre aquele medo, aquela dúvida, aquele olha, pensa. Quando eu estava aqui há um ano, um dia alguém falou assim para mim, se eu tivesse há 6 meses com os resultados que a senhora tem, eu já teria desistido. Então, quando você decide andar por fé, a tua visão tem que estar em Deus. E você deve aprender a ouvir a voz de Deus. Então esse pessoal tinha um homem de Deus que estava dizendo, não faça, não vamos seguir, porque não vai dar certo, nós vamos ter prejuízo e podemos perder até a vida. Mas eles decidiram ouvir quem tinha experiência. Quem tinha experiência disse, podemos ir. E no final, a destruição, o sofrimento, a aflição, eles lutaram, colocaram toda a força que podiam, você leu comigo, para impedir todas aquelas perdas. Não puderam, porque depois que uma pessoa sai da direção de Deus, ela pode dar guinadas, ela pode fazer toda a força que ela quiser colocar naquilo para reverter, ela não vai conseguir, porque ela já saiu da direção. Ela saiu. Agora ela optou. Deus falou, venha para cá, vá para lá. Ela disse, não, me disseram que é para eu ir para cá, então eu vou para cá. Então, ok, Deus, então é conta e risco, está nas tuas mãos. Você escolheu. Pode seguir. Eles lutaram para fazer aquilo funcionar, para não afundarem, para não morrerem. Eles lutaram. Não puderam reverter, tiveram que jogar as mercadorias fora. Foram tendo prejuízo. Por quê? Porque tinha um homem de Deus ali, que representava Deus, e que deu a eles uma direção. Mas eles optaram por seguir a voz da experiência, e não a voz de Deus. A voz daqueles que se diziam entendidos, e até eram. Só que não tem experiência, não tem força humana capaz de reverter uma coisa quando ela perde o controle fora da bênção de Deus. Ninguém pode. Você pode lutar, mas a partir do momento que você tomou uma direção errada, aí se prepara. Por fim, foram perdendo tudo, tendo que jogar tudo fora, ficaram à mercê do vento, porque não tinha mais nada para fazer. É o que eu vejo na vida de algumas pessoas que saíram da direção de Deus. Elas estão à deriva, à mercê do vento, porque Deus não é Deus que conduz mais a vida delas, mas o vento. Quer dizer, a situação que elas estão vivendo, elas já lutaram tanto que agora já entregaram. Porque por fim eles lutaram tanto que não tinha mais nada para fazer, deixaram para o vento conduzir, levar o barco. Vai levando. Ficaram à deriva. Para onde o vento levar, vamos ver onde é como é que isso vai acabar. E tudo por quê? Porque saíram da direção de Deus.
Porque tinha um homem de Deus lá, dizendo não. Eu digo a vocês, se hoje não é bom que nós continuemos a viagem. Vamos ficar aqui em Creta. Vamos passar o inverno aqui. Fica. Não vai procurar sarna para coçar. Mas tem gente que ele não aprendeu a ouvir a Deus. Para falar a verdade, tem gente que não aprendeu a ouvir. Ele não ouve a Deus, ele não ouve. Ele não ouve. Ele não ouve ninguém. Ele não ouve. Ele não para ouvir. Ele não quer ouvir. E aí ele sai tomando uma decisão errada atrás da outra na vida dele. E o prejuízo, cada vez que passa, está sendo maior. As perdas maiores. E um abismo vai puxando outro abismo, um sofrimento, mais sofrimento, uma perda, mais outra perda. Por quê? Porque Deus dá a direção, mas a pessoa opta por seguir outras vozes, ou a sua própria cabeça, me deu na cabeça de fazer, eu vou fazer assim. Aí eu vou fazer assim. E muitos já até cansaram de lutar. Muitos já lutaram tanto que agora já se entregaram. Já está à deriva. Seja o que Deus quiser. Como ele não invoca a Deus, não tem como Deus fazer a vontade dele. Porque ele não está andando de verdade com Deus. Muitas pessoas poderiam evitar grande sofrimento se parassem para ouvir a voz de Deus. Se fossem capazes de se submeterem a Deus, e se colocassem totalmente em submissão a Deus. Mas não coloca. Tem gente que fala demais, ouve pouco. Deus está falando, mas ele está seguindo, ele está ignorando. Deus já falou que é com ele, que a vitória é dele, que é isso, aquilo, mas ele continua se afligindo, falando besteira, tomando uma decisão errada, precipitada. Ao invés de estar na paz, está trazendo tribulação para a vida, porque essa tribulação que esse pessoal, eles viveram aqui, não era para ter vivido. Isso mostra que muitas pessoas estão vivendo aflições que não precisariam estar vivendo, dores que não precisariam estar passando, de jeito nenhum. Mas quando Deus fala com elas, elas preferem ir à sua própria vontade, ou ouvir não sei quem, e seguir a direção oposta a que Deus orientou, a que Deus conduziu. Ele prefere, a pessoa prefere. E no final acaba bem? Não, não acaba. Não tem como acabar bem. Porque se Deus está dizendo para você, não faça isso, mas você continua fazendo. Deus está dizendo, espere em mim, mas você não quer esperar. Deus está falando, ouça a minha voz, olha para mim, foca em mim, espera pelo meu livramento, confia no meu poder de ação. Não, não quero confiar. Não quero. Eu não quero esperar. Eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero ficar em Creta, eu quero ir para Fênix. Mas é bom você ficar aqui em Creta agora. Não, mas agora eu quero ir para Fênix. Eu vou arriscar. Mas nesse risco, o prejuízo foi total. E só não morreram, que só isso que faltou, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Porque senão teriam morrido. Então, isso tem que entrar na cabeça das pessoas. Isso tem que entrar. Porque muitas pessoas ainda servem a Deus sem visão. E fala de Deus com muita hipocrisia.
Você vê muitos cristãos que até hoje não conhecem a essência de Deus. É uma ladainha, Deus é amor, só fica no amor, venha como está, fica como está, faz um monte de besteira, Deus não está nem aí, faz uma bagunça. Eu, quando tinha meus meninos pequenos, se eles fizessem bagunça em casa, se eles fossem comer e derrubassem sujeira na sala, eu não aceitava. Se eles jogassem sujeira no chão, eu não aceitava. De jeito nenhum. Eles tinham que ter respeito pela casa, pelo meu trabalho, que tinha que trabalhar demais, dar conta de muita coisa. Aqui é lugar de brincar, aqui não é. Agora é hora de brincar, agora é hora de comer, agora é hora de dormir. Aí as pessoas tratam Deus como um Deus indisciplinado, bagunçado, que você faz o que você quiser, ele não está nem aí. E você vai lá, se mete em encrenca hoje, se mete amanhã, faz uma besteira hoje, faz outra amanhã, e tudo bem nada. Tudo bem nada. Deus é amor sim, mas Deus disciplina, Deus repreende, Deus não tem compromisso com quem toma a direção inversa, ao contrário que Ele está determinado. Ele é misericórdia, porém, o culpado Ele não tem por inocente. Então, às vezes, tem um cristianismo que inventaram aí, que eu não sei de onde é que tirou, para falar a verdade, foi da cabeça do capeta. O capeta criou um novo cristianismo, a parte do verdadeiro, e tem lançado doutrinas totalmente contraditórias na cabeça de muitos, e tem aqueles que em busca da portinha larga, da facilidade, eu faço tudo e Deus não está nem aí, a minha casa é uma bagunça, mas tudo bem, Deus não liga para isso. Se eu que sou humana, não gosto de bagunça, Deus, que é perfeito, e diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Ele o destruirá. Eu vou facilitar com Deus. Eu vou sabendo, ouvindo. Não faça isso. Eu vou fazer. Tem que ser muito estúpido. Hoje tem pessoas que já fizeram de tudo para sair do problema que elas mesmas pegaram com as mãos. Não conseguiram, porque é o que eles fizeram aqui. Eles lutaram para não sofrer aquele prejuízo, mas não teve acordo. Lutaram, mas não teve acordo. O prejuízo veio. Porque Deus não teve compromisso. É isso que você precisa entender. Ah, Deus é amor, ok, mas Deus é amor, você siga na direção dele. Você decidiu ir para Fênix, meu amigo, foi te avisado que você teria prejuízo. Você não se importou, você preferiu ouvir a voz do capitão e do dono do navio. Eles sabem o que estão falando, quer dizer, eu vou por ele ao invés de ir por Deus. Ao invés de ir por Deus. O prejuízo foi total. Por fim, ficaram à mercê do vento. O vento é que guiava. É o que eu vejo que tem pessoas vivendo assim. Ela já entregou. Porque ela já fez de tudo, não consegue sair do lugar. O problema agrava cada vez mais. E tudo por quê? Porque tomou a direção oposta. Errada. Então Deus nos deu cabeça para pensar. Ele nos fez a imagem e semelhança dele em questões de raciocínio, de visão, a capacidade de discernir o bem e o mal. E nos deu cabeça. Se você não quiser usar o que ele te deu, isso é um problema da pessoa, mas ele deu. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu posso usar, como posso não usar. Tem gente que não usa, não faz uso.
Ele está sempre mais atento à voz do capitão e do dono do navio. Esses têm mais crédito. Paulo não tem. A palavra do Espírito Santo não é o bastante. Deus está falando com ele, mas não é o bastante. O dono do navio e o piloto, o capitão do navio tem mais credibilidade. Assim tem sido. Tem gente que até hoje as ideias mundanas têm mais credibilidade. Os mundanos têm mais credibilidade. A família tem mais credibilidade. O amigo tem mais credibilidade. A visão humana e mundana tem mais credibilidade. Ele dá mais credibilidade do que Deus. Do que Deus. Aí vai da pessoa. Você quer pegar um problema e levar para a tua casa e tratar aquilo, acalentar aquilo, é uma escolha sua. O Senhor mandou não. Olhe para mim, confia em mim, deposita a tua confiança em mim, anda comigo, não olha para a direita, não olha para a esquerda. O que quer dizer? Não olha para a doença, não olha para o problema, não olha para a miséria, não olha para essa situação, não olha para isso, olha para mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e não o que o fulano, o cicrano, o beltrano fala. Tem sempre alguém que sabe, ele estudou, ele sabe, isso, aquilo, agora essa é a visão dele. Agora você anda por fé, a Bíblia diz, repete comigo, o justo, você é justo? Viverá por fé. O justo não vive de opiniões, o justo vive pela fé, por fé. O justo não vive pela opinião do fulano e do cicrano, mas sim pela direção que Deus dá a ele. O justo anda por fé. O justo anda por fé. Uma pessoa pode falar o que ela quiser, mas eu sei o que eu estou falando, ok, o senhor sabe. Mas eu não sirvo um Deus que se submete às previsões. Eu sirvo, você serve um Deus que contraria as previsões. Então alguém diz, isso não dá, ok, obrigado, recebi. Amém? Ok? Mas o meu olhar está em Deus. Alguém diz para você, em tal área, em tal situação, não tem jeito, é assim, é grave, é irreversível, é isso, aquilo. Ok? Mas o meu olhar está em Deus. A última palavra é dele. Eu vou confiar nele, eu vou ficar com o que Deus está falando. Essa é a minha fé. Eu fico com o que Deus está me dizendo. Eu fico. Sempre fico com a minha fé. Eu opto por pagar o preço da fé. E não sair tomando decisões, atitudes que eu posso me arrepender grandemente, porque muitos estão hoje vivendo situações muito difíceis, porque quando Deus falou, ele não ouviu. Quando Deus dirigiu, ele não quis dar crédito. Quando Deus estava direcionando, ele não quis esperar por Deus, aguardar por Deus, manter a paz. Se tem uma coisa que a Bíblia ensina, é a gente esperar por Deus, manter a paz, continuar vivendo, pensando no que é bom, descansando nele, não se afligindo jamais. Eu não encontro nenhuma passagem dizendo se aflija, se desespere, arranque os cabelos. Por favor, comece a se descabelar, quem sabe eu te ouvirei. Eu ouço a Bíblia dizendo, siga a sua vida,
Conduze sua vida, mantenha a paz, confia, pensa no que é bom. Continua vivendo. Mas tem um problemão aí, pois aí a Bíblia não manda você se envolver nem se afligir por ele. A Bíblia manda você seguir a vida. Você continuar confiando, esperando, aguardando, determinando, profetizando, falando da vitória. Nas suas palavras há poder. Nas suas palavras há poder. Você pode agravar uma coisa com a sua forma de falar e você pode modificar aquilo. Se você parar para pensar naquilo o tempo inteiro, aquilo vai entrar de forma negativa. Se você começa a olhar e ver a glória de Deus, os milagres que Ele sempre operou e que Ele é poderoso para operar da tua vida, a sua visão muda. Eu já disse a você que uma situação pode mudar completamente somente mudando a visão. Você muda a visão em relação àquilo, de repente, aquilo que era tão grave, tão irreversível, de repente já não é mais. Porque você mudou a sua visão em relação à situação. Você mudou. E Deus espera isso. Deus espera que você dê crédito, passe a dar crédito à voz dele. Ouça a voz de Deus. Ah, mas eu quero isso. Para ouvir o que Deus quer. Ah, mas me disseram que é melhor fazer isso. Para ouvir o que Deus está te dirigindo. O que a Bíblia diz a respeito do assunto? O que a Bíblia diz? Qual o pensamento de Deus para tal situação? Qual é o pensamento de Deus para tal situação? Quando eu vivi problemas de doença, eu me firmei no pensamento de Deus para a situação. Ele levou verdadeiramente, ele levou sobre si as enfermidades, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e ungirá o doente será curado. Eu sou Deus que te sarei, vai. Quando eu vivi situações de total impossibilidade, eu parei para prestar atenção no que Deus diz. O que Deus fala e ele não muda de ideia. Pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. Ele é o Deus, eu sou o Deus do impossível. Tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Todas as vezes que no passado eu me deparei com situações e que a religião me queria colocar na minha cabeça que era louvável eu viver uma vida miserável, que quanto mais miserável, mais espiritual, acredite se você quiser, eu já ouvi isso, que quanto mais que Deus só usa o irmãozinho que tem um dente em cima, outro embaixo, entendeu? Que falta comida em casa. Isso eu ouvi várias vezes, que um homem, uma mulher de fogo, um irmão de fogo, é aquele que mora na taperinha, que chove dentro, que você tem que levar a cesta básica para ele não tem nem para ele, falta dente, falta isso, mas esse é que Deus usa. Eu não sei de onde tiraram isso. Isso é coisa da religião. Então queriam colocar na minha cabeça que para eu ser espiritual, quanto mais feio melhor, quanto mais miserável melhor. Bispo, isso não pode ser, filho é. Que Deus me guarde um dia colocar nesse altar santo uma vírgula que eu não tenha ouvido, visto, presenciado e saiba completamente. Quando eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. E quando alguém aqui me falou, me falaram, eu não vi, mas me falaram. Mas o que eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Quando eu estava pedindo, Deus colocou no meu coração que Ele ia me dar a casa, que eu não podia nem pagar o aluguel. A expressão que eu ouvia nos bochichos e que depois chegava no ouvido é que é normal, é nova convertida. Novo convertido é assim mesmo.
É normal. Então isso é o que a religião faz com as pessoas. E o que eu quero mostrar, que eu fui entendendo, peraí, o Deus que empobreceu para enriquecer, tereis para emprestar, não tomareis emprestado, te coloco por cabeça, por cima, te abençoarei para que não haja pobre, te dou força para adquirir riqueza. Desfrute a vida com a mulher que ama e coma do fruto do seu trabalho, porque essa é a sua porção nessa terra. O homem pode viver 100 anos, ter muitos filhos, se não desfrutar das coisas da vida, das boas coisas da vida. Uma criança que nasce morta e não teve um enterro digno, teve mais sorte do que ele. Está escrito na Bíblia. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Um homem que foi o pai da fé, foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Bom, se tem uma vida próspera não tem importância, por que então Deus deu 2 vezes mais a riqueza de volta a Jó? Ué, não tem importância, não tem nada, uma vida próspera, ter dinheiro no bolso, uma vida boa, comer do melhor, isso é coisa do inferno, isso é coisa do capeta. Isso é coisa do capeta. Totalmente do capeta. É igual uma vez, olha o que a religião faz, uma vez uma irmã, me desculpe a expressão, eu vou falar isso aqui, e vocês vão entender, eu não vou falar tão explícito, porque deve ter mais adolescente. Uma vez uma senhora chegou e disse para mim que ela tinha certeza que vida sexual era pecado. Estou falando do casamento. Que toda vez que ela olhava para o marido, ela viu o diabo. Eu falei, minha senhora, quem fez aquele órgão foi o capeta, minha senhora, foi Deus. Escuta, quem fez o homem foi Deus. Inclusive com todos os acessórios, minha senhora. Compreendeu? Foi Deus que fez. Assessorou, entendeu? Está lá. Deus fala. É porque, para mim, não. Porque a religião incutiu na cabeça dela que era pecado. Que estava errado. Mas o que Deus fala a respeito do assunto? Que ia fazer a mulher para que o homem não ficasse só, mandou que multiplicasse. Fala do Novo Testamento para que o homem coabite, tenha uma vida íntima com a esposa, com entendimento. Que muitos traduzem muito bem a respeito disso, para que haja uma preocupação ainda mais com sua mulher. Então, o que Deus pensa a respeito do assunto? É isso que falta na cabeça de muitos. Entra, pera, o que Deus pensa? O que está escrito? Ele mudou de ideia? Ele não mudou. Ele não mudou de ideia. Deus quer que a sua vida seja abençoada. Sua vida conjugal, familiar, a sua vida financeira, a sua saúde, o que Deus fala sobre o assunto. Não esqueça disso. Toda vez que você estiver sob uma pressão, uma situação difícil, pronto para tomar uma decisão errada, busca saber o que Deus pensa sobre o assunto. O que Deus pensa? Deus disse através de Paulo, não é bom, não faça isso. Não sigam essa direção, mas eles seguiram fora da direção de Deus. Claro, quem sai da direção de Deus, perdas. Quem se precipita, quem se envolve com problema, toda pessoa que, ao invés de olhar para Deus, olha para a diversidade, ao invés de trazer a palavra de Deus para a sua vida, traz mais problema. Então, está aqui. Você pode ouvir a voz de Deus, esperar por Ele, confiar nele, deixar o tempo nas mãos dele para que ele trabalhe. Ou você pode sair dando cabeçada, fazendo as coisas ao seu modo. Você pode. E assim por diante. Cada um sabe de si.
A direção Deus nos dá. O que você vai fazer com ela, aí cada um é que sabe. Eu venho lutando ao longo da vida para ouvir Deus. Há situações que a visão do momento é melhor seguir. Aí eu não quero esperar. Não vamos esperar, não, vamos seguindo, vamos fazer assim, ó, vamos navegando aqui pertinho do litoral, que eu li para você. Essa foi a ideia, porque qualquer coisa a gente consegue. Mas eles não entenderam, estavam fora da bênção. O vento veio tão forte que eles não tiveram condições de chegar mais perto da terra. O vento foi levando eles cada vez mais para o meio e foi arrebentando com tudo. Então, você pode até planejar. Eles planejaram. Não, dá para seguir, nós vamos devagarzinho, vamos bem pertinho do litoral, assim, ó. Nós vamos, vai dar tudo certo. Bom, essa foi a visão. Mas Deus não estava naquilo e deu tudo errado. Porque Deus não estava lá. Esse é o último domingo de 2010. E isso serve para todos nós. Nós podemos seguir sem a direção de Deus, não parar para dar crédito, fazer o nosso modo, não nos preocuparmos com o que Ele diz, e nós podemos agora decidir, peraí, eu vou andar à luz da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, eu vou buscar saber o que Deus pensa sobre o assunto. Eu vou ficar com a ideia de Deus, com a direção que Deus está me dando. Eu não vou finalizar esse ano e nem entrar o ano novo ouvindo outras vozes e me submetendo a outras situações, a ideias que eu sei que contraria a ideia de Deus, os pensamentos de Deus. Para finalizar, aqui em Atos, quer dizer, tem umas 3 referências. Atos 1,19. Vamos juntos? Meus irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Deus espera que nós tenhamos a capacidade de parar para ouvir mais, ouvir a Ele, ouvir a palavra dEle, dar crédito à voz dEle. Não adianta nada, Deus está falando com você, confia, espera, mantenha a paz, siga a tua vida, e etc. Mas você até diz que ouve, mas na hora que você tem a oportunidade de provar que você está ouvindo a Deus, você prova o contrário. Você entra em desespero, você fala o que não deve, você se ira, você toma a direção errada, você faz completamente diferente. E o Senhor está dizendo, para ouvir. Para. Cala. Seja tardio para irar, para falar. Fala menos. E ouça mais. Para ouvir. É o que muitos estão precisando. Calar a boca, falar menos. Porque o falar demais vai acabar levando a uma situação de ira, de problema, de contenda, vai agravando mais a situação. Ouça a voz de Deus. Fica com o que Deus tem falado. Apocalipse 1:3. Vamos juntos. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz é o que ouve, feliz é o que guarda, feliz é o que espera, feliz é o que segue, porque no final tudo dá certo. Tudo dá certo quando você decide, espera. Eu vou esperar por Deus, eu vou confiar em Deus. Eu vou esperar pelo Senhor. Eu vou esperar.
Eu estava lembrando ontem mesmo, não, anteontem, uma cirurgia que o meu filho mais velho tinha que fazer. E eu marquei a cirurgia. Ele tinha que fazer aquela cirurgia. Era pequeno ainda. Marquei, estava marcada, etc. Combinei. Quando faltava um dia, eu senti no meu espírito: não faça. Não faça. E eu fiquei dentro mas estava tudo marcado já. Mas aquilo veio tão forte dentro de mim, eu busquei a palavra. E o Senhor me deu a direção: não faça. Resumindo, liguei para o médico e disse para ele: doutor, eu não vou fazer essa cirurgia. Não vou deixar ele fazer. Mas o que tem? É rapidinho, não sei. Não, eu estou sentindo que não é para fazer. Eu não vou fazer. Aí quando foi à tarde, eu ainda ouvi tantas histórias daquilo, mas isso veio depois. Mas eu decidi: não vou fazer. Passado o tempo, aquilo se resolveu, Deus pôs a mão, as coisas se resolveram como tinha que se resolver. E nunca precisou daquela cirurgia. Nunca precisou. Estava marcado. Estava lembrando isso com eles ainda sexta-feira, tá lembrando? Desse dia. Estava lá, eu ainda falei: filho, lembra? Contei para o pessoal, falei: eu estava marcado um dia, faltava um dia para eu internar. Aliás, menos, porque já estava mais à tarde, e eu tinha que estar no hospital 6 horas da manhã do outro dia. 6 em ponto. E Deus colocou no meu: não faça. Eu não fiz. E não era preciso mesmo. Certamente Deus estava dando um livramento. Mas essa é a minha fé. Eu não estou aqui dizendo jamais na minha vida, nem nunca me pergunte, nem peça para eu decidir a sua vida, que eu jamais, como eu já vivi situações assim: bispo, o que a senhora diz para eu fazer? A Bíblia diz isso, aí é a sua fé. É a sua fé. Jamais decidiria a vida de alguém, diria: não faça ou faça. Pare com isso, a não ser que seja pecado. Eu nunca disse a uma pessoa: pare de tomar esse remédio. Eu nunca disse isso. Para de tomar. Eu digo: a minha fé diz: eu não tomaria. A minha fé, eu já fiz assim, eu parei. Então seja feito conforme a sua fé. Essa foi a minha fé. Eu confio assim. Eu tenho a minha visão assim. Faça assim. A Bíblia me garante que se eu tomar essa decisão, se eu fizer essa escolha. Agora eu digo: pare de fumar, pare de beber, pare de fazer, pare com isso, pare com aquilo, porque está escrito. Eu não vou chegar para você e falar: olha, então o médico está aqui, ó. O dono do navio e o piloto falou para ele. A visão dele foi que eles não deviam. A minha visão, como muitas vezes eu já vi gente se dopando de calmantes, eu dizer para a pessoa o seguinte: Deus não está nisso. Não vem me dizer que Deus está nisso, porque Deus não está. Mas e aí, bispo, eu paro? Eu digo: eu pararia. Agora a fé é sua, não minha. Essa é a minha fé. Eu não tomaria isso, até porque eu já tomei. Eu já fui a psiquiatra. E eu não quero falar contra isso ou aquilo, porém na minha vida foi o maior atraso, só problema. Não resolveu nada. Porque o meu problema era espiritual e não físico. Até porque querem provar com unhas e dentes que depressão e síndrome disso, daquilo outro é um problema, é a falta de uma questão química, de um produto, que eu nem lembro as explicações que já foram me dadas. E eu digo a você que é espiritual. Problemas relacionados à alma é espiritual. É espiritual. Ah, bispo, mas a gente sente isso, sente tudo mal, tudo ruim. Você fica realmente mal, você fica... Não é frescura não, como muita gente diz. Ah, isso aí é frescura. Não, a depressão, ela pode aniquilar, matar, secar uma pessoa.
é totalmente espiritual. É espiritual. É um problema espiritual. A partir do momento que a pessoa trabalha aquilo na vida dela, ela decide se livrar daquilo com força, ela é livre, ela é curada, ela é restaurada. Como a maior parte das enfermidades são espirituais. Muitas são espirituais. Nós vemos aqui na Bíblia o próprio Senhor falar, tem um espírito de enfermidade. O espírito é um demônio. Quem já leu? Quem já viu? Tem um espírito. Ele chegou na sinagoga, tinha uma mulher de 18 anos, encurvada. E o Senhor falou que ela tinha um espírito de enfermidade. Um demônio, um espírito de doença que entrou lá. O Senhor expulsou, ela foi livre. Ela foi livre. E ela estava há anos naquela situação. E servindo a Deus. Ah, mas eu sirvo a Deus. Pois essa mulher está há 18 anos. Dentro da sinagoga, dentro da igreja. E encurvada. Inclusive o dirigente lá foi muito bravo de Jesus ter curado a mulher de 18 anos encurvada. Porque era sábado, não pode fazer isso, deixava mais um dia encurvada. Entendeu? Religião, a regra não manda, a regra é clara. A regra é clara, de sábado não pode endireitar ninguém. De sábado não endireita, a regra é clara. Não endireita do sábado. Entendeu? Então, o Senhor falou, escuta, você dá alimento para os seus animais no sábado, não tinha eu que libertar essa mulher que estava escravizada há 18 anos por um espírito de enfermidade? O Senhor falou para o dirigente. Falou para eles. Então, para você ver que na vida da gente, nós temos que andar, se a partir do momento que você decide andar com Deus, é andar com Deus. E andar por fé, andar por fé. É andar por fé. E andar por fé significa arriscar. Quando todos dizem não, você decide ficar com os pensamentos de Deus. Com a ideia de Deus, com a visão de Deus. Você decide. A Bíblia diz aqui, em Apocalipse 3, 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu penso que na vida de algumas pessoas, o Senhor está assim um tempão. Está pedindo para entrar. Não, eu sou de Jesus. Todo mundo só entende, porque normalmente nós mesmos usamos essa passagem bíblica como uma fonte de evangelismo. Jesus está te chamando, está te buscando. Mas tem muita gente dentro da igreja que Deus está batendo há um tempão para entrar de verdade na vida dele, assumir de verdade o controle da vida dele, mas até hoje entrou a emoção, entrou a religião, entrou as regras, entrou um monte de coisa, menos a prática de uma fé viva. Então, possivelmente, o Senhor está lutando para que isso aconteça. Que de verdade Ele possa assumir o controle da tua vida e você andar por fé, não dizendo, eu sou de Deus e eu ando por fé, mas andar por fé de verdade. Quando você tem a oportunidade de manifestar a fé, manifestá-la. Quando você está numa situação difícil, esperar por Deus, aguardar por Deus, confiar no livramento do Senhor. Poder olhar para Deus e dizer, não, aqui não vai entrar angústia, aqui não vai entrar aflição, aqui não vai entrar incredulidade, aqui entra Deus e Ele ceia comigo, Ele me abençoa. Quem tem ouvidos, ouça, diz a Bíblia, o que o Espírito diz. Se nós, a Bíblia diz, dermos crédito à voz do Senhor, não há problema
situação adversa, seja lá o que for, que possa prevalecer na vida da pessoa. Ela não vai. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. Mas você tem que ser de Deus. Não basta estar ali, você deve ser. Você deve estar tomado pela convicção, pela fé viva no Senhor, para que você possa experimentar as suas promessas, desfrutar delas e andar em vitória.